Amém. Vamos ler o texto, irmãos? Assim está escrito. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos, que em nada ajudam aqueles que as seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm o direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo, como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Amém. Se assente, irmãos. Eu quero falar aos irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o caráter da vida cristã. E quero, junto com os irmãos, à luz do texto que lemos, entender quais são os traços, as características que compõem o caráter da vida cristã. O capítulo de número 13 da carta aos Hebreus é uma série de declarações que ressaltam a necessidade de atenção especial em determinadas áreas da vida cristã. Neste capítulo, o autor, ele aponta para a importância do amor fraterno. Neste capítulo, ele aponta para a importância da hospitalidade cristã. Ele aponta para a necessidade de manter um casamento puro e santo. Ele aponta para a necessidade de que tenhamos segurança nos cuidados de Deus e não no dinheiro. Ele aponta a atitude correta dos líderes para com o povo de Deus e a atitude que nós devamos ter para com os líderes que o Senhor instituiu sobre a sua igreja. Por fim, ele também, entre os versículos 18 e 25, conclui fazendo as suas considerações finais. Os versículos 8 a 16 que nós lemos
ele apresenta para nós o caráter da vida cristã. Esses versículos, eles consistem numa forte e eficaz defesa do que de fato é a fé cristã. Aqui é apresentado para nós que o cristianismo não é uma religião legalista, ou seja, baseada em leis, baseada em rituais ou baseada em ritos cerimoniais. O cristianismo, ele é uma religião essencialmente espiritual. Em razão disso, vejamos então, à luz do texto, os traços que formam o caráter da vida cristã. Em primeiro lugar, acompanhe comigo, qual é o fundamento da vida cristã? Versículo de número 8. Assim, ele nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O fundamento da vida cristã é Jesus Cristo. É em Jesus que a vida cristã deve estar fundamentada. Em uma leitura superficial, parece que não há conexão deste versículo com todo o seu contexto. Parece que ele não se encaixa com o que foi dito antes e o que será dito depois. Mas entendamos que esse versículo aqui no texto, ele é uma importantíssima digressão doutrinária. Ou seja, é ele quem faz o papel de conexão com o que foi dito anteriormente e com o que será dito a partir de então. Percebam, o autor, no versículo 7, ele falou a respeito dos líderes do passado. No versículo 17, ele falou a respeito dos líderes do presente. Mas entendamos que todas as lideranças, em razão da sua humanidade, eles são falíveis. Eles estão sujeitos à queda. Eles estão sujeitos ao erro. E diante disso, parece-nos um quadro desesperançoso, parece-nos um quadro desolador. A esse respeito, Simon Kistemaker, comentarista bíblico, ele disse o seguinte: neste mundo de mudanças tão rápidas, nada parece confiável e permanente. Os líderes vêm e vão. No entanto, um é imutável: Jesus Cristo. Aleluia. O versículo 8 nos mostra que a vida cristã, ela não está fundamentada em seus líderes. A vida cristã não está fundamentada em suas práticas. A vida cristã está fundamentada em Jesus, o Cristo. Ele é o centro da fé cristã. Foi a respeito dele
que todos os profetas da antiga aliança falaram. Foi a respeito dele que todos os apóstolos percorreram o mundo antigo falando. A nossa fé está e deve estar fundamentada em Jesus o Cristo. Porque ainda que o homem fale, ele permanece imutável. Ainda que o homem minta, ele permanece sendo a verdade. Ainda que o homem abandone, ele permanece sendo o abrigo seguro para aquele que está em aflição. Ainda que o homem abandone, ele permanece sendo o companheiro fiel na jornada em direção aos céus. O fundamento da fé cristã é Jesus. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Josué. Ele é maior do que toda a miríade angelical. Ele é maior do que Arão. Ele é maior do que o templo. Ele é maior do que a morte. A nossa fé não está fundamentada em um barranco de areia. Ela deve estar fundamentada em uma rocha firme e sólida, que é Jesus de Nazaré. Aleluia! O fundamento da fé cristã é Jesus. Por causa da sua obra e de quem ele é infinitamente capaz de fazer e de suprir as necessidades da nossa alma. Aleluia! Em segundo lugar, vejamos à luz do texto qual é a força motriz, a força motivadora na vida cristã. Ele diz no versículo de número 9: portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. Aquilo que nos dá força para vivermos a vida cristã é a graça de Deus. Aleluia. É o favor imerecido de Deus por nós. No versículo 9, o autor ele fala sobre o perigo do legalismo em relação à fé cristã. Naquela época, diversas religiões possuíam rituais alimentícios que deveriam ser observados como forma de adoração. Em outras palavras, era comum entre muitas religiões naquela época, inclusive no judaísmo, a observância da prática de comer ou não comer determinados alimentos. Coma isso, não coma aquilo. Em tal dia você não pode comer isso. Em tal dia você deve comer aquilo. E estes baseavam-se nesta prática, como sendo isto que dava força e vigor
para servir a Deus, para adorar a Deus. Eles alegavam que o bem-estar espiritual dependia do cumprimento dessas regras. Contudo, o poder do cristão não advém do fato de esse cristão participar ou deixar de participar de certos alimentos. Mas o poder do cristão vem da graça de Deus. Philip Hughes, comentando a esse respeito, ele resume da seguinte forma: a comida vai para o estômago para fortalecer o corpo, mas somente a graça fortalece o coração. Isto é, o centro vital do ser humano e de sua personalidade e a fonte de sua conduta e caráter. Na vida cristã, não é o que nós fazemos, é o que Ele fez por nós. Na vida cristã, não são as nossas ações. Pastor, então o senhor está dizendo que eu deva viver de qualquer forma? Não. O que eu estou dizendo é que as nossas ações resultam daquilo que Ele fez por nós. A nossa vida, na prática, demonstra a fé que nós cremos no íntimo. O estilo de vida que temos no trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos, dentro de casa, na igreja, reflete a forma como nós cremos na fé. O que faz com que nós tenhamos forças para servir a Deus não é quantas vezes nós vamos ao templo, não é quantas vezes subimos ao monte, mas é a graça de Deus agindo em nossas vidas. Em 2 Coríntios 12, Paulo, falando de si mesmo na terceira pessoa, conheci um homem, que não sei se no corpo ou se fora do corpo, ele foi levado aos céus, e lá ele viu coisas inefáveis que não poderia ser dito aos homens, e que por conta da grandeza dessas revelações, foi posto um espinho na carne dele. Para alguns esse espinho na carne era uma cegueira, para outros eram limitações físicas. Contudo, o ponto não é esse. Mas Paulo diz que foi posto um espinho na carne dele. Para quê? Esse espinho era pedagógico. Era para que ele não se exaltasse por conta da grandeza das revelações. E ele diz que ele orou 3 vezes pedindo: tira de mim, Senhor. Tira de mim, Senhor. E quantos de nós, mesmo servindo a Deus, mesmo adorando a Deus, temos os nossos espinhos na carne? Seja um problema físico, seja um problema emocional, sejam limitações financeiras, e oramos: Deus, muda esse quadro, Senhor. Mas a resposta de Deus a Paulo foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Veja que Deus não disse a Paulo: Paulo, as revelações te bastam.
O seu conhecimento te basta. O quanto você ora te basta, Paulo. Não. É a minha graça. Por quê? Porque a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ao ponto que Paulo entendeu e exclamou: então a partir de agora eu me exultarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. O que faz a diferença na vida cristã é a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Em terceiro lugar, vejamos o privilégio da vida cristã. Versículos 10 e 11, acompanhem comigo. Está escrito: temos um altar, do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm o direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Aqui nesses versículos, o autor ele faz uma defesa da fé cristã. Orton Wiley, comentando a esse respeito, ele explica o seguinte: tanto os pagãos como os judeus censuravam os cristãos daquela época porque eles não possuíam um serviço de culto aprimorado, com templo e altares e um ritual imponente. Os leitores da carta, eles eram censurados tanto por judeus quanto por pessoas de outras religiões, em razão de o cristianismo, se comparado com outras religiões, ele não tinha um sistema de culto como, por exemplo, tinha o sistema levítico. Não possuía um templo suntuoso. Não possuía altares belíssimos, imponentes. Eles estavam sendo censurados. Contudo, aqui nesses versículos, nessa defesa que o autor faz, ele apresenta para nós qual é o privilégio da vida cristã. Ele assegura que o cristão, ele tem um altar. Ele assevera: nós temos um altar. Aleluia. Contudo, a afirmação dele não tem relação com a natureza do altar. Ou seja, ele não está falando aqui se o altar é de bronze, é de prata, é de ferro, é de pedras. Não é disso que ele está falando. Ele também aqui não está falando sobre a localização do altar. A ideia dele aqui não é se o altar está no templo, está em uma determinada cidade. Não é disso que ele está falando. O altar ao qual ele se refere é o altar que foi estabelecido no Calvário. É o altar da cruz de Cristo. Aleluia. É o altar do sacrifício de Cristo
e especificamente o que ali aconteceu. Tanto que altar aqui é uma metonímia para o sacrifício de Cristo, para aquilo que Cristo realizou. E aqui ele mostra qual é o nosso privilégio. Por quê? Vejam, ele diz que o sumo sacerdote trazia o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Justamente aqui ele vê a representação de Cristo. Aqui ele mostra que nós temos um privilégio que nenhum outro tem. Nós temos um altar vivo, não um altar de pedra, um altar que foi construído na dor, no morticínio e na execução de Jesus. E que nisto nós somos privilegiados. O maior privilégio que nós, enquanto cristãos, temos é saber que nós temos um altar. Aleluia. Glória a Deus. É saber que o que aconteceu naquele altar é vívido, é real, não é passageiro, não é momentâneo. O privilégio é saber que este altar, ele nos dá acesso direto ao trono de Deus. Este altar, ele nos coloca face a face com o Criador. E nisto nós devemos nos alegrar, porque nós temos um privilégio que nenhuma outra religião no mundo o tem. Nós temos um altar que é a cruz de Cristo. Aleluia. Aleluia. Em quarto lugar, vejamos à luz do texto qual é o imperativo da vida cristã. Acompanhe comigo versículos 12 e 13. Está escrito assim: da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. O autor, ele apresenta a santificação eficaz que a vida cristã proporciona. E segundo ele, somente Jesus é quem pode promover isto na vida humana. Ele apresenta isso mostrando a ineficácia do judaísmo, pois Jesus saiu para fora das portas da cidade. Preste atenção nisso. Jesus saiu para fora das portas da cidade. Para os judeus especialmente, sair do acampamento, sair da cidade, significava ser banido, o que implicava a perda da cidadania e a excomunhão do seu costumeiro lugar de culto. Quando Jesus sai para fora da porta da cidade, eu repito, preste atenção nisso, saindo para fora da porta da cidade. Quando Jesus sai para fora
das portas da cidade, ele está fazendo uma declaração. O que é que ele está declarando? Ele está declarando a falência daquele sistema religioso e de sua incapacidade de promover uma real transformação. Em qualquer lugar aonde a salvação é alcançada por obras, Jesus sai para fora das portas. Glória a Deus. Em qualquer lugar aonde a fé é baseada no que eu faço e não no que ele fez, Jesus sai para fora das portas da cidade. Em qualquer lugar que tenha esse pensamento legalista, que indica que a sua vida com Deus é demarcada por quantas vezes você vai ao templo, por quantas vezes você sobe ao monte, por quantas vezes você jejua, Jesus, ele sai para fora das portas. Mas aqui, além de uma advertência, há um imperativo para nós. William MacDonald, ele explica qual é esse imperativo. Ele diz, e preste atenção, a aplicação da epístola para os leitores da época era esta: eles deveriam romper claramente com o judaísmo e de uma vez por todas deixar os sacrifícios do templo e se apropriar da obra consumada de Cristo como sacrifício suficiente. Aí ele diz, a aplicação para nós é similar. O arraial hoje é todo sistema religioso que ensina que a salvação é pelas obras, pela reputação, pelo ritual ou pelos sacramentos. Ele continua, é um moderno sistema da igreja com um sacerdócio humanamente ordenado. São as ajudas materiais para adorar e as ciladas cerimoniais. E ele conclui, é a corrupta cristandade, uma igreja sem Cristo. O Senhor Jesus está fora e deveríamos ir até Ele e sofrer a mesma desonra que Ele sofreu. O imperativo de Deus para nós é: abandone o legalismo travestido de fé. Abandone a ideia de que você é quem salva a si mesmo. Abandone a ideia de que a sua espiritualidade é marcada por quantas obras você realiza. Abandone a ideia esotérica de que qualquer ação sua implica objetivamente em alguma ação de Deus. Se eu fizer isso, Deus fará aquilo. Porque enquanto assim pensarmos, Cristo estará saindo para fora. Enquanto assim pensarmos, Cristo estará do lado de fora. Mas pior do que pensar que Cristo pode sair, é pensar que em muitos lugares Ele já está fora e a ausência dele não foi notada.
Nós vemos isso na igreja em Laodiceia. O texto diz que Jesus estava às portas. Jesus estava às portas. Estava batendo. E dizendo o quê? Se alguém ouvir a minha voz. Jesus está do lado de fora. A igreja está reunida cantando. Bendito é tu, Jesus. E Jesus está do lado de fora. O povo se arruma dizendo, eu vou para a igreja adorar Jesus. E Jesus está do lado de fora. Aí as pessoas se reúnem dentro da igreja. Eu te amo, Jesus. E Jesus está do lado de fora. Aleluia. Em quinto lugar, vejamos o destino da vida cristã. Versículo 14. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade por vir. Aqui o autor ele aprofunda o que ele estava falando anteriormente. Por que que nós devemos sair? Por que que nós devemos sair para fora assim como Jesus? Porque não temos aqui cidade permanente. Então ele está aprofundando a ideia do que ele havia dito nos 2 versículos anteriores. E ele está corroborando na mente dos leitores que eles não deveriam hesitar em sair para fora das portas e sofrer a desonra da cruz. Por quê? Porque na vida cristã nós não temos aqui uma cidade santa. Nós não temos uma Meca. Para quem não sabe, Meca é a cidade santa dos muçulmanos, em que eles uma vez ao ano peregrinam até lá para adorar. Nós não temos uma cidade santa. Nós não temos um lugar santo. Nós aqui somos peregrinos em terra estranha. Nós somos forasteiros. Nós estamos aqui, mas o nosso coração deve estar na cidade celestial que está por vir. Aleluia. Nós vivemos aqui, mas nós vivemos aqui caminhando, ansiando, aguardando pela cidade santa que está por vir, a nova Jerusalém. Aleluia. E por fim, vejamos em sexto e último lugar os sacrifícios na vida cristã. Versículos 15 e 16. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. A vida cristã
ela possui o seu próprio sistema sacrificial. Contudo, nele não há necessidade de ir em um templo em uma determinada cidade para oferecer. Nele não há necessidade de cumprir rituais alimentícios. Nele não há necessidade de imolar animais. Se o altar cristão é espiritual, os sacrifícios também o são. Quais são os sacrifícios? Primeiro, sacrifício de louvor. Versículo 15. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. O sacrifício de louvor, ele não depende das circunstâncias. O sacrifício de louvor, ele é ofertado a Deus, ainda que eu esteja doente. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que eu esteja necessitado. Ainda que eu esteja sofrendo, enfrentando lutas. Ainda que o meu corpo esteja sendo carcomido de dores. O meu sacrifício de louvor, ele é constante. Aleluia. Deus, e se a figueira estiver dando frutos, eu te louvarei. E se a figueira não produzir frutos, eu também te louvarei. E se os animais do campo estiverem produzindo, eu te louvarei, Senhor. E se eu não tiver nenhum animal do campo, eu também te louvarei, Senhor. Aleluia. Deus, e se eu for o homem mais rico do Oriente, tiver 10 filhos, tiver uma grande casa, eu te louvarei, Senhor. Mas, Senhor, e se em um dia só eu perder os meus filhos, perder a minha riqueza, perder a minha saúde, eu ainda assim direi: nu eu vim a este mundo, nu eu vou embora dele, mas em qualquer circunstância, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! O seu louvor não pode depender das circunstâncias, porque senão não seria louvor, seria barganha. Não importa a sua circunstância, oferte a Deus diariamente o seu sacrifício de louvor, pois é este que agrada a Deus. O segundo é o sacrifício de amor. Versículo 16. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. O sacrifício de amor consiste em compartilhar os nossos recursos, sejam materiais, sejam financeiros, com os necessitados. Porque estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Aleluia. E eu concluo dizendo: nesta noite, o Senhor nos convida a abandonar todos os fardos da religiosidade legalista. Ele nos convida nesta noite a abandonar as amarras da fé ritualística, de aparência, mas que não é essência, que não é verdadeira.
Nesta noite o Senhor nos convida a vivermos a vida cristã em sua essência. Se coloque de pé. Aleluia. Seja dado ao teu santo nome.